Muito, mas muito boa essa pergunta. Que bom que você perguntou isso, porque eu realmente quero te falar sobre isso. E todo mundo que tá assistindo, que tem alguém na família que tem depressão, ou que acha que tem depressão, ou que... Ouça isso que eu vou dizer. Só pra vocês terem ideia do quanto esse tema é importante, eu tô aqui com o Neto. É um Neto que não fala na câmera nem a pau, falou, eu queria gravar uns stories sobre esse assunto. Porque é um assunto, gente, que eu e o Neto conversamos muito sobre isso, sobre como ninguém fala tanto sobre, deviam falar tanto sobre, sabe? Porque é impressionante o número de pessoas que passa por isso. E a maioria das pessoas em volta não sabe como lidar. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas, todo mundo precisa saber, mesmo que não convive com alguém, ou não sabe que convive com alguém que tem, é que depressão é uma doença como diabetes, como hipertensão, como fibromialgia, como lúpus. É uma doença. Então, assim, não tem nada a ver com a pessoa ter tudo, ser linda, ter uma família que a ama. Olha, o céu tá tão azul lá fora. Nada disso influencia. É capaz de influenciar positivamente ou negativamente, diretamente, o problema. Então é o seguinte, a depressão é uma doença neuroquímica. Ela tá na cabeça da pessoa. Ela pode ser acionada por um gatilho. Então, por exemplo, Neto estava aqui ainda dando de exemplo. Você falou do luto. Então pode ser por um luto. Questão genética. Por uma questão genética, o que mais? Por questões de estresse, trauma, pessoais e relacionamento. Isso. Então pode ser ativada por um gatilho desse, ou pode começar sem nenhum gatilho. Mas ela tá na cabeça da pessoa. Então é uma coisa que não adianta você tentar fazer a pessoa entender que tá tudo bem. Porque é o cérebro dela que tá dizendo pra ela que não tá tudo bem. O Neto acabou de falar a frase que eu ia falar agora. E pior, quando você pega quando você fala pra uma pessoa que tem depressão, sobre tudo isso, mas como você pode estar depressivo? Você é lindo. Como você pode estar depressivo? Você é saudável, você tem os dois pés. Seu trabalho tá ótimo. Seu trabalho tá ótimo. Sua esposa é ótima. Quando você fala isso, saúde. Quando você fala isso pra pessoa com depressão, ela fica pior ainda, porque ela sabe disso. E aí ela se sente mais bosta ainda, porque ela fala, como que eu posso estar triste se eu tenho tudo perfeito à minha volta? Então, não é esse o jeito de ajudar a pessoa. Agora, eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu na minha vida, que foi como eu fiquei próxima desse assunto. Eu tenho uma amiga muito querida, que por sinal não falo com ela já há um tempo, falei com ela algumas semanas atrás, mas já faz tempo que a gente não se encontra. E ela tinha depressão desde a adolescência. E aí, a gente convivia com ela e tal, mas eu notava, né, todo mundo notava aquele comportamento estranho, pra nós era estranho. Que era o seguinte, ela às vezes sumia. Ela combinava, a gente combinava de sair juntos ou de fazer alguma coisa juntos e às vezes ela não conseguia ir. E aí, eu vou dar o nome dela de Lúcia, tá? Então a gente falava assim, porra, a Lúcia não vai de novo. Caramba, a Lúcia combinou e não vai de novo. Nós não sabíamos que ela tinha depressão, nós não tínhamos noção nenhuma da extensão do problema. E a gente só via aquele comportamento. E a gente falava, gente, por que a Lúcia tá sempre triste? Ela é linda. Ela estuda numa federal, ela tem dinheiro, os pais amam ela. Os pais são uma graça, gente, como que ela pode estar triste? Ela tá sempre... Porque a gente não sabia. Aí a Lúcia, em um certo momento, começou a tentar explicar pra mim. E aí, gente, eu sei que assim, ela só começou a tentar ao longo do tempo assim, né? E eu não entendi bem o que era aquilo. E aí um dia, a gente combinou todo mundo de fazer um negócio, que agora eu não lembro exatamente o que era. E quando eu liguei pra ela, era de manhã, era um sábado de manhã, falando, e aí, Lúcia, vamos lá e tal. Ela falou, Lara, não vou conseguir. E aí, gente, eu me estressei. Aí eu falei um monte pra ela. Porque daí ela já tinha começado a me falar que ela sentia depressão. Eu não sabia o que era depressão, nem como lidava com aquilo. Aí na hora que ela deu aquela negativa, eu estressei e falei pra ela um monte. Falei pra ela que ela era uma mal agradecida, porque a vida tinha sido muito boa com ela, porque ela era linda, porque ela era saudável, os pais eram incríveis. Falei, olha, eu até entendo se você tem um problema na sua cabeça, mas você também tem que querer, você também tem que se ajudar, você tem que sair dessa cama, você tem que abrir essa janela, você tem que dar uma volta lá fora. Falei tudo isso. Na minha cabeça, eu estava dando um chacoalhão nela. A Lúcia foi muito... Você vê mesmo ela
Mas ela foi muito assim, ó, ela só falou, tá bom, Lara, muito obrigada, eu vou tentar, desligou e não falou mais comigo. E aí eu já tinha enchido o saco, eu falei, também não vou mais falar mais com ela. E ela é uma amiga de milhares de anos, eu conheci ela na 7ª série. Aí um dia eu tô pela internet vendo coisas, vendo artigos, assim, passando o mouse na internet. E aí caiu ali um artigo desses de site. E o artigo chamava 10 coisas que você não deve fazer com quem tem depressão. Aí eu falei, deixa eu clicar aqui. Depressão, já ouvi falar nisso, a Lúcia falou isso. Nem que eu cliquei, eu ia lendo cada ponto e ia fazendo assim, ó. Eu simplesmente tinha feito os 10 com ela. Os 10. Eu não lembro agora exatamente quais eram, mas eu tinha feito os 10. Então, eu resolvi responder a pergunta dessa colega para que você não faça isso com alguém que tem depressão. Que é o seguinte, a primeira coisa a fazer é entender o que eu falei, é que a doença é uma doença que precisa de tratamento. O tratamento é medicamentoso e ele precisa que a terapia aconteça junto. Apesar disso estar claro para mim e para você, para a pessoa que tem a depressão, não é tão simples assim. Porque o caminho que ela vai percorrer até ela finalmente aceitar o tratamento e achar o tratamento correto é um caminho longo, árduo e muito difícil. Porque é isso que o Neto falou agora. Porque o Neto, ele fala a hora que eu desligo, eu termino. Que é o seguinte, só de você começar a tomar as medicações e acertar a medicação já é difícil. Mas o maior problema é até lá, até a pessoa aceitar que ela vai ter que tomar as medicações, que ela vai ter que passar com um psiquiatra, que ela vai ter que fazer terapia. Geralmente leva mais de um ano, porque primeiro ela acha que ela tá só triste, depois ela tenta uma coisa assim do tipo, não, o que tá me faltando é um objetivo de vida, não, o que tá me faltando é um exercício físico, não, o que tá me faltando é dar uma passeada, e não que essas coisas não possam ser auxiliares, mas a pessoa acha que o problema dessa tristeza dela é essa, não, o que tá me faltando é ter mais convívio com amigos, então assim, vai um tempão até ela realmente identificar que o nível da falta de vitalidade de vida dela não tá normal. E a principal característica, gente, da depressão não é só a tristeza. É a falta de vitalidade. Perda do prazer das coisas. É a perda do prazer das coisas. É você fazer aquilo que você sempre gostou e falar, cara, eu não gosto disso. Ou é você fazer uma coisa que todo mundo sonha e você falar, cara, eu não dou a mínima pra isso. Sabe? E isso nas coisas mais simples, das mais simples às mais complexas. Então assim, tanto você não vê graça nenhuma em se encontrar com amigos, quanto você não vê graça nenhuma em comprar uma coisa nova, você não vê graça nenhuma em comer, ou você não vê graça nenhuma no seu parceiro, ou você não vê graça nenhuma no trabalho, sua academia que você gosta tanto. Você não vê graça em acordar. Quando você abre o olho e você fala, que pariu, eu ainda tô aqui, pra que eu ainda tô aqui? Putz, tem uma vida inteira pela frente, pra eu fazer o que nessa vida? Agora, esses pensamentos, o nível da tristeza, gente, é uma coisa assim, é como se você, em alguns que tem vários níveis de depressão, mas em alguns níveis é como se você acordasse todos os dias com a notícia de que toda a sua família morreu ontem num desastre de avião. Esse é o nível da tristeza, da angústia, do aperto no peito. Por isso que cada pessoa que tem depressão, às vezes, lida de jeitos diferentes. Tem gente que só dorme, tem gente que só chora, tem gente que não consegue sair da cama, tem gente que sai, mas vive no modo robótico. E aí o grande lance é o seguinte, tá, beleza, você identificou isso. Entenda que só o que vai surtir efeito é o tratamento principal, medicamentoso, com os tratamentos auxiliares. Os tratamentos auxiliares, que não são menos importantes, mas são auxiliares. A terapia, o envolvimento com novas atividades, com coisas, ou com as mesmas atividades, mas de uma visão diferente, o que a terapia vai proporcionar. Mas até acertar a mão, gente, tudo isso leva muito tempo. Muito tempo, porque as medicações, apesar de ter, então, tem duas famílias principais de medicações, duas classes principais, geralmente o teu médico vai querer começar com uma, dependendo do que ele conversar com você, mas assim, primeiro você vai começar com uma classe de medicamento, com uma certa dosagem, esse tipo de medicação começa a fazer
efeito depois de 15, 30 dias. O ápice mesmo dos efeitos de uma medicação psiquiátrica são em até 90 dias. Então, assim, todo esse tempo, esses primeiros 90 dias são só para ajustar doses, de repente trocar a medicação. Então, assim, é importante que as pessoas que estão à volta de quem está passando por isso sejam muito amorosas e pacientes, porque pense que se você está com impaciência daquela situação, aquela pessoa está mais ainda, porque é com ela que está acontecendo. Então, depois de dar essa volta toda, respondendo mais diretamente a pergunta, então, o que eu faço, Lara? Minha amiga está com depressão, como que eu ajudo sem ser invasiva? Você vai dizer para ela: minha amiga, eu estou aqui. Você me diz o que você precisa e eu vou fazer. Você me diz. Então, isso é a base, porque o que ela precisa, primeiro que é bem individual e segundo que pode mudar de tempos em tempos. Tanto o Neto quanto eu já passamos por isso. Ainda tratamos. A gente se comunica assim. Então eu falo pra ele: meu amor, isso não me ajuda. Ele fala pra mim: amor, isso me ajuda. Então, na época que o Neto passou por isso de forma mais pesada, era em crise, era desse jeito. Era eu perguntando pra ele: amor, o que você quer que eu faça? Você quer que eu abra a janela? Você precisa de mim aqui? Você quer que eu só fique do seu lado? Você quer que eu fale? Quer que eu fique quieta? A compreensão, gente, o acolhimento é a parte mais importante. Então, assim, entender de onde vem, sabe? Então, quando aconteceu com o Neto, que foi o ano passado, ele teve o gatilho, né? Chama gatilho dele, foi a perda da morte de uma tia muito querida dele. E aí... E um burnout do trabalho. Que veio depois, né? Porque daí você já voltou do velório, você tava já muito... E aí ele teve um negócio do trabalho, gente, que vocês não têm ideia. De que 2 vezes eu busquei o Neto lá no consultório e eu cheguei lá, ele estava ensopado, com a camisa ensopada, suando gelado, a ponto de eu chegar lá, pegar o destro, picar o dedo dele pra ver se ele tava com hipoglicemia, de eu achar que ele ia desmaiar, de eu virar pra minha secretária e falar: nós vamos ter que carregar ele pro carro, de puro pânico que ele tava. Porque o que acontecia era o clássico. Ele já estava se sentindo muito angustiado e triste, mas aí ele botava na cabeça que ele é um homem saudável, que ele tem um trabalho lindo, que ele tem uma esposa linda, que ele tem uma família linda, que ele tem uma vida linda. Então ele tinha que trabalhar, porque afinal não fazia sentido ele não ir. Aí ele chegava lá para trabalhar e começava a passar mal, desesperado, de ansiedade, de pânico de estar lá, porque ele não conseguia fazer aquilo. E aí a secretária me ligava e falava: Lara, doutor Neto não tá legal. Eu ia pra lá e me dava conta daquela cena absurda. Então, assim, ó, foi o Neto, como eu, com todo mundo que tem depressão, tipo, bateu muito ainda, assim, a testa antes de finalmente falar: cara, para, eu vou lá tratar. Quanto mais cedo você entender, aceitar e tratar, mais cedo você sai da situação. Então, o negócio é a compreensão e o acolhimento, entende? E você saber que, principalmente nos dias de hoje, é impressionante a quantidade de pessoas que tem. E é real.